Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Lana Caroline Eu sou a Denise, e nós viemos aqui para tratar um pouquinho de narrativas de violência. que vai ser o tema da nossa oficina do Encontro Internacional de Estudos Hispânicos, certo? Nós duas fazemos parte do PPGEL da UFP e somos também estudantes do Núcleo de Estudos Hispânicos da UESP. Isso mesmo. Então, a nossa oficina vai tratar sobre as narrativas de violência ocorridas tanto no campo de concentração nazista quanto na ditadura militar aqui no Brasil. Escolhemos duas obras para tratar disso. A minha será Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski, e a da Lana. E a minha, Irmãos em Auschwitz, muito interessante, viu? Agradeço a professora ter me disponibilizado essa obra, porque eu me emocionei muito com ela. Então, pessoal, no primeiro momento a gente pode pensar o que é que as duas obras têm em comum, já que uma trata aqui do Brasil e a outra já é de fora, já é uma obra alemã. Mas se formos analisar, todas as duas vai ter as narrativas de violência que nós estamos nos propondo na oficina, certo? Só que, separadamente, uma ocorreu mais tardiamente, que foi a ditadura militar, no período de 1964 a 85, e já o nazismo, né, ocorreu Bem antes. por volta da Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo. Então, Irmãs em Auschwitz vai tratar de duas irmãs polonesas, judias, né? E elas viveram todo esse negócio de começo de nazismo, de os judeus não poder fazer compras, não ter tanto movimentação no seu próprio país. E depois veio a concentração, o campo de concentração, onde as mulheres eram mandadas para trabalhar. De início era para trabalhar, mas era só uma fachada, que na verdade eram praticamente indo para o corredor da morte. Né? E lá, primeiro foi a Arena. A Arena, né, que era a irmã mais velha, ela foi primeiro para o campo de concentração. Depois foi a Danka. E lá elas se encontram e conseguem ficar juntas. Trabalhando juntas, ela consegue ludibriar um pouquinho esse momento de morte. Que o bom é que para elas nunca chegaram, né? Eu vou falar aqui de uma citação que eu quero que vocês vejam. Que a Arena ela faz no momento em que elas percebem que as mulheres, a morte das mulheres era praticamente todo dia. Ela diz assim: em Auschwitz havia muitas mortes, mas não era um fato diário em nossa vida. Agora vemos a morte em todos os dias. É uma constante, como nossas refeições. E não apenas uma ou duas moças morrendo, como antes, mas dezenas e dezenas. E perdemos a conta. Era tão constante que elas perderam a conta de quantas mulheres morriam. O campo de concentração, cada vez que elas pensavam que ia acabar, chegavam mais mulheres para morrer. Como é, Denise, na sua obra? Bom, na minha, pessoal, só fazendo uma referência do que a Lana falou, esse tipo de história ficcional é muito visto em outras obras, tal como A Menina que Roubava Livros, ou mesmo O Diário de Anne Frank. Todas elas se baseiam, tem como pano de fundo o período nazista para isso, certo? O Relato de uma Busca, do Bernardo Kucinski, ele iniciou o livro, né, a obra dele desse jeito, com essa citação. Tudo nessa obra é ficcional, mas tudo aconteceu. Ou seja, quem vivenciou o período da ditadura militar no Brasil e sofreu com a falta de liberdade de se expressar, teve uma dificuldade de expressar aquilo naquele momento, certo? Muitos foram jornalistas, artistas, né? E estudantes, que muito tempo, a exemplo de Flávio Tavares, que somente 30 anos depois conseguiu expressar o que ele vivenciou nesse momento. O Bernardo Kucinski, ele era jornalista, desculpe, e nesse tempo da ditadura,
ele foi alvo da perseguição militar, certo? Por ter trabalhado na Veja, por estar trabalhando na revista Veja e também ter passado a criticar a ditadura nas suas reportagens e por isso mesmo, quando começou a ser perseguido, se refugiou na Inglaterra junto com a esposa, certo? O Bernardo Kucinski foi assessor especial de comunicação do governo Lula de 2003 a 2006, primeiro mandato. Então, é escritor, só que focado no jornalismo econômico, na área jornalística. Quando estreou o Relato de uma Busca, em 2011, foi para colocar, né, se expressar sobre aquele período, certo? Ele inicia essa citação dizendo que tudo é ficção, só que tudo aconteceu porque é uma obra semi-biográfica. O Relato de uma Busca retrata a busca do pai do Bernardo, que é o Magé Kucinski, à procura da filha, Ana Rosa, que é irmã do Bernardo, certo? Os nomes realmente foram os nomes reais, só que o pano de fundo, a ficção encontrada nele, certo, no livro, é exatamente como poderia ter acontecido a morte, né, da Ana Rosa. Ana Rosa era uma professora universitária da USP, de Química, e entrou para a LNL, certo? Para buscar, de alguma forma, combater o regime que se instalava na época. Hélio conheceu o marido, também na USP, professor, e os dois levaram uma vida clandestina até 1974, quando foram dados como desaparecidos, e somente depois disso, o pai do Bernardo Kucinski, Magé, e ele tiveram um vislumbre do que a Ana Rosa fazia na época, né? Além de ser professora. Quando se deu o desaparecimento, que de fato eles foram buscar notícias e souberam que os dois, né, travavam uma luta intensa contra a ditadura militar e que eram até casados, fato esse que desconheciam, certo? Foram dados como desaparecidos políticos e somente muito tempo depois a Ana Rosa foi exonerada do seu cargo de professora de Química da USP por abandono de cargo e somente agora, depois dos anos 2000, que o Bernardo conseguiu que a USP, né, refazesse isso e dissesse que foi um engano, certo? Já que foi desaparecido político e somente depois a USP tomou, a Universidade de São Paulo, essa consciência de libertar esse estigma que a Ana Rosa carregou de ter sido exonerada por abandono de cargo, ok? E comparando com o livro da Lana, o pai do Kucinski também viveu o Holocausto. O próprio jornalista fala disso em entrevistas dele, que o pai viveu, a mãe perdeu todos na Shoah, né, que a gente fala. E somente tempos depois ele soube de alguma coisa. A mãe nunca tocou no assunto, já o pai era fechado. E tanto que ele tinha, antes da morte da filha, né, do desaparecimento, o hobby dele era estudar o Yiddish, que era a língua, uma das línguas da Alemanha, né? Enfim, plano. Então, Denise, a minha obra ela é um pouquinho mais densa, porque ela vai mostrar com detalhes tudo que o pessoal, os judeus, viveram naquela época. Por quê? Porque a Eiter, né, Reiter, quando ela conseguiu entrar em contato com a Arena, que é a sobrevivente, a Arena, de logo, ela já decidiu contar a história. Por quê? Porque ela não queria que as pessoas esquecessem e deixassem de lado todo aquele horror que os judeus viveram. Isso ela vai contar toda a história dela, de como ela vivia na Polônia, depois que ela fugiu para a Eslováquia 2 vezes, deixou os pais idosos sozinhos e começou toda a batalha de sobrevivência no campo de concentração. Tudo isso com a irmã por perto, que foi que deu mais força para ela, né? Sobreviver e ter a irmã do lado.
Viveram por 3 anos, até quando começaram a abrir os portões e tirar todos os judeus de lá. Ela conseguiu sair junto com a irmã, né? E depois tentar viver, sobreviver depois do que aconteceu. Porque o Holocausto ainda persistia muito na mente dela, né? E ela não conseguia contar para ninguém, mas ela conseguiu contar para a Reita. E a Reita, ela se sentiu muito grata por poder fazer parte dessa história, né? E depois disso, a amizade delas cresceram e puderam fazer uma fundação, onde as mulheres poderiam viver sem ser assombradas pelo medo de morrer, que foi o que aconteceu lá no campo de concentração. Uma coisa que a Arena fala, que na hora que entrava no campo de concentração de Auschwitz, elas viram, tinha uma frase, né? Assim, o trabalho liberta. Então ela pensou, vou trabalhar que eu vou ser libertada. Mas ali era a falsa frase. Por que essa frase? Era só um intuito de fazer com que eles trabalhassem, mas que não ia dar futuro. Não adiantava trabalhar, não seriam libertadas. As roupas que ela usava, não eram limpas, eram roupas sujas de sangue, das mulheres que já morreram. Onde elas dormiam? Uma cama de solteiro, para 4 pessoas, mínimo. E isso, tinham que viver daquele jeito, né? Ou dormiam no chão, porque não tinha cama suficiente. Mas com a irmã do lado, ela percebeu que ela poderia viver até onde desse, mas pelo menos tinha alguém do lado dela, da família, do sangue. Certo. Pessoal, então essa foi a nossa sinopse, certo, das obras que iríamos tratar e aguardamos vocês na oficina de junho. Até logo! Tchau!